Olá, queridos, boa tarde, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E hoje, na nossa reflexão, nós vamos tomar o texto de Gálatas 6,14, quando o apóstolo Paulo diz: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Bom, hoje nós queremos pensar com vocês sobre as bênçãos decorrentes do sacrifício vicário, substitutivo de Jesus. E eu fiquei pensando, por que será que o apóstolo Paulo usou essa expressão gloriar-se na cruz de Cristo? Se a cruz era instrumento de morte, de martírio, de dor, de sofrimento, reservado aos delinquentes, assassinos, subversivos. Mas eu penso que, primeiro, por se tratar do sacrifício de um inocente. E segundo, exatamente pelas bênçãos decorrentes dessa crucificação. A morte de Jesus não foi produto da trama judaica, nem de trama romana. A morte de Jesus, na minha visão, e penso que também a visão bíblica, ela foi decorrente de um plano de Deus, elaborado por Deus, cuja motivação foi o amor incomensurável que Ele tem por mim e por você. Isso está registrado no clássico João 3,16 e 17, quando ele diz: Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, foi um plano elaborado por Deus, executado sim pelos homens, que não entenderam a mensagem do amor divino. Mas também, em terceiro lugar, aceito voluntariamente por Jesus. Jesus não foi assassinado, isso fazia parte de um plano divino, executado pelos homens, mas aceito voluntariamente. Ele não foi enganado, ele veio consciente e aceitou esse sacrifício por amor a mim e a você. Tanto que ele diz, Mateus 20, 28, quando ele vai dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso com João 12, 27, quando ele diz: a minha alma está perturbada, mas o que farei? Vou pedir ao Pai: livra-me dessa hora, se justamente para essa hora eu vim. Então, Jesus não foi enganado. Esse propósito, do plano de Deus, sublime, aceito por Ele, voluntariamente, Ele quis doar a sua vida por mim e por você. São propósitos sublimes, e dentro desses propósitos sublimes, eu destaco o fato de que ali estava sendo paga a nossa dívida de pecado para com Deus. E em segundo lugar, como eu falei, tratar-se uma morte vicária, substitutiva, porque tinha como propósito pagar a nossa dívida, mas também morrer a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então, foi pensando nessas coisas que nós, então, queremos compartilhar com vocês. Jesus, ele foi preso. Essa é toda a narrativa, da sua morte, da sua entrega, do seu sacrifício. Ele permitiu ser preso para que eu e você fôssemos livres. Isso corrobora com João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus permitiu ser culpado para que nós fôssemos justificados, absolvidos, inocentados. É o que Romanos 5,1 diz. Pela morte de Jesus, pela fé, nós temos paz com Deus. Jesus foi condenado foi condenado à morte, para que nós recebêssemos a vida dele. É o que ele diz
em João 10,10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Na sequência, Jesus foi ferido. Ele foi muito castigado, muito machucado, para que eu e você fôssemos sarados. É isso que Isaías 53:5 diz, que pelas suas machucaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Jesus foi abandonado por todos naquela cruz, para que nós fôssemos acolhidos por Deus e adotados. A Bíblia vai dizer em Romanos 8,15 que não nos foi dado um espírito de covardia para outra vez estarmos em temor, mas o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos, Abba, Pai. Mas isso não foi somente isso. Ele também foi entristecido com toda aquela situação, para nos dar sentido e alegria de vida, para nos tornar felizes. Então, Romanos 14,17, o apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Tudo isso foi oriundo desse sacrifício, mas não para por aí. Vamos prosseguir. Ele foi, além de entristecido, ele recebeu uma coroa de espinhos, para que nós tivéssemos direito a uma coroa de glória. Tiago 1,12 vai dizer, bem-aventurado é o varão que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a coroa de glória, que está reservada para aqueles que o amam. Jesus também foi desprezado para que nós pudéssemos ser honrados. É o que 2 Timóteo 2,21 diz. Nós fomos transformados em vasos de honra. Também a palavra vai reconhecer que naquele momento os céus se fecharam. A Bíblia diz que naquela hora, era a hora do último sacrifício, às 3 da tarde, o sol se escondeu. O sol foi o grande protestador, ele protestou a morte daquele que era a luz do mundo. Então os céus se fecharam. Ficou mais ou menos assim. Esse dia hoje, bem nublado. Parece que sem glória nós estamos acostumados a gravar aqui, né? Debaixo de um sol refulgente, a beleza parece que aparece, né? Ela fica mais patenteada, as plantas tomam cores mais vivas, o dia fica mais bonito. Pois muito bem, a palavra então vai dizer que Deus naquele dia teve que silenciar. E Jesus então foi afastado do Pai pelos nossos pecados, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. É o que o versículo 10 do capítulo 5 de Romanos vai dizer, que nós éramos inimigos de Deus, mas pela morte de Cristo fomos reconciliados com o Senhor. Também a palavra vai dizer que Ele morreu para nós recebermos vida eterna. João 3,36 vai dizer isso. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus morreu a morte dos homens para nos conceder vida eterna, já que milhares tinham sido crucificados também, mas nenhum deles tinha poder salvífico sobre nós e nem de apagar transgressões, anular pecado. Então a palavra diz que Ele morreu para que nós recebêssemos essa vida eterna. E logo depois, lá em Apocalipse 1,18, vai dizer que Ele desceu às regiões inferiores ao inferno e tomou de Satanás a chave do inferno e da morte. Jesus tomou as chaves do inferno para nos conceder as chaves do reino dos céus. É o que Mateus 16,19 diz. Eis que vos dou a chave do reino dos céus, e tudo quanto ligados na terra será ligado no céu, o que desligados na terra será desligado no céu.
Jesus então morreu, desceu ao inferno, derrotou o diabo para nos tornar mais do que vencedores. É o que Romanos 8:37 diz. Somos mais, não vencedores, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas ele não parou por aí. Ele também ressuscitou. É verdade que ele morreu, desceu ao inferno, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Algum tempo depois, depois de dar instruções aos seus discípulos, ele ascendeu, foi assunto aos céus. E antes de ascender aos céus, fez uma promessa, e olha que ele nunca mentiu. Prometeu-nos voltar para nos buscar. Isso está registrado em João 14, dos versículos 1 ao 3, quando ele diz: crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, então eu voltarei. E os levarei comigo, para que onde quer que eu esteja, vós estejais também. Esse é o valor da tua alma, é o valor da tua vida. A vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se você anda pensando que é um zero à esquerda, que não tem valor algum, para nada e nem para ninguém, eu queria que você refletisse comigo. Por favor, pense nisso.